Isaías, no capítulo 49. O versículo que nós vamos ler é o versículo 16. Olha o que diz: Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente perante mim. Vou ler novamente. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente perante mim. Queridos, esse versículo aqui mostra o cuidado de Deus para com cada um de nós. Quando a palavra do Senhor se refere a mãos, está falando de cuidado. Inclusive aqui em Isaías mesmo, no capítulo 59, mais à frente um pouco. Abre lá, por favor. Depois a gente vai voltar aqui, tá? Isaías 59, no versículo 1, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Ou seja, todas as vezes que a Bíblia se refere às mãos do Senhor, mãos tem dois significados na Bíblia. O primeiro, cuidado, e o segundo, habilidade. Todas as vezes que se refere a mãos, falando do Senhor, fala da habilidade do Senhor e fala do cuidado do Senhor. Voltando para Isaías 49, diz que o nosso nome está gravado na palma das mãos do Senhor. Ou seja, o que podemos entender é que o Senhor, ele tem um controle de tudo em suas mãos. Ou seja, Deus tem o controle da nossa vida nas mãos dele. É muito importante você entender que mesmo diante de guerras, mesmo diante de tempestades, ou diante do tempo que estamos vivendo nessa pandemia, é importante lembrar e ressaltar que a sua vida está nas palmas da mão do Senhor, ou seja, Deus está no controle de tudo, inclusive da sua vida. Ainda que você passe por dificuldade, ainda que você passe por algum problema de saúde, ainda que você passe por desafios e encontre obstáculos no caminho da sua vida, lembre-se, o seu nome está gravado na palma da mão do Senhor. Ou seja, a sua vida, a sua família está nos cuidados de Deus. Mãos fala de habilidade e fala de cuidado. É claro que diante de más notícias, é claro que diante de desafios, é natural o nosso coração temer, é natural o nosso coração ficar ansioso. Isso é normal, nós somos seres humanos. Mas existe algo, queridos, que é muito precioso na nossa vida, chamado fé, que pode derrubar todo e qualquer obstáculo que nós encontramos. A Bíblia fala de uma história que, na verdade, ela é verídica, Na verdade, toda a Bíblia ela é verdadeira, sobre Davi, quando Davi enfrentou Golias. Inclusive, Golias tinha um apelido de gigante, por conta do tamanho que ele tinha. E Davi, diante de Golias, era bem menor que Golias, e além disso, Davi não tinha habilidade militar nenhuma. Porém, Davi entrou naquele combate, naquela luta contra Golias, e através das mãos de Davi, Deus deu a vitória ao povo de Israel. Davi enfrentou aquele gigante confiando no Senhor. Davi enfrentou aquele inimigo confiando e crendo que Deus iria dar vitória, e Deus deu a vitória. Às vezes na nossa vida parece se levantam alguns gigantes assim, coisas que nos fazem nos sentir assim pequenos demais. Mas quando nós lembramos do tamanho do nosso Deus, nós vamos ver que o nosso Deus é muito maior do que qualquer tempestade, dificuldade ou gigante que se levanta contra a nossa vida. Davi, queridos, ele enfrentou Golias confiando no Senhor, e ele venceu. Talvez se Davi entrasse naquela batalha confiando na força do seu braço, com certeza ele não iria vencer. O mesmo, queridos, se dá nas nossas batalhas. Todas as vezes que nós entramos numa batalha confiando na força do nosso braço, infelizmente nós perecemos. Nós não vamos muito longe contando com os recursos e com as nossas habilidades. As nossas habilidades, elas são muito importantes, até mesmo porque é o Senhor que nos dá habilidade, é o Senhor que nos dá a condição de ficarmos habilidosos, não é verdade? Mas as nossas habilidades jamais, nunca podem substituir o poder de Deus. O poder do Senhor, queridos, operando na nossa vida,
é que vai fazer a diferença. Davi venceu aquele combate porque ele estava com a sua confiança no Senhor. Ele não estava com a sua confiança na força do seu braço. Davi sabia que, no sentido natural, os seus recursos eram limitados diante da força e da capacidade que o seu inimigo tinha. Mas ele tinha uma certeza, que ele iria entrar naquela batalha e que o Senhor dos Exércitos iria dar vitória para ele. Querido, não importa a batalha que tenha se levantado contra você, contra algum familiar da sua casa, contra a sua família. O que importa é o tamanho do Deus que você serve. Muitas vezes, como falei, vamos nos sentir pequenos, vamos nos sentir impotentes diante dos gigantes que se levantam. E é verdade. Quando os gigantes se levantam e a gente vê a nossa pequenez, realmente nós somos dessa forma, pequenos. Mas quando a gente olha para o nosso Senhor, para o nosso Pai, nós vamos ver que o nosso Pai é muito maior do que qualquer dificuldade. Foi essa convicção e essa certeza que Davi tinha. E foi essa certeza, essa convicção, ou seja, essa fé, que foi o combustível que Davi precisava para entrar naquela batalha e vencer. Não fuja de nenhuma batalha. Coloque sempre Deus na frente da sua vida. Pode ter certeza. Da mesma forma que Davi venceu, você também vai vencer. Não importa o que seja. Ainda que a sua batalha hoje seja contra um câncer, ainda que a sua batalha hoje seja contra o desemprego, ou talvez até contra esse vírus aí, o Covid-19, não importa qual seja. Se Deus estiver na sua vida, querido, e Ele está na sua vida, você vai vencer. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado da sua casa. E você precisa acreditar nisso. E dar uma resposta para Deus. Quando eu digo de dar uma resposta para Deus, é manifestar um comportamento de confiança. Claro, sem fingimento. Não vai adiantar nada nós fingirmos que está tudo bem se o nosso coração está temeroso. Aí a pergunta que eu faço a você é, e o que fazer então, se o meu coração está temeroso? Buscar o Senhor. Falar com Deus. Pedir ao Senhor para tirar o temor. Pedir ao Senhor para tirar o medo. O Espírito Santo vai se encarregar disso. Ele vai trazer paz e vai remover o medo que talvez está assombrando os nossos corações. É momento de nós exercermos e colocarmos a nossa fé em ação. Os dias têm sido desafiadores para todos. Não tem sido fácil para ninguém. Esse vírus que está por aí é um inimigo invisível, o qual nós não vemos. Mas a Bíblia diz que não há nada oculto e escondido diante dos olhos do Senhor. Deus, Ele sabe de todas as coisas, e é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege, a nossa entrada e a nossa saída, e se a nossa confiança, se a nossa vida estiver no Senhor, nós vamos vencer mais essa dificuldade, você vai vencer essa dificuldade, a sua família vai vencer mais essa dificuldade, como você e a sua família já venceram outras e outras dificuldades, é só mais uma batalha. E para mais uma batalha tem mais uma vitória. Aqui nesse texto, queridos, Isaías 49, vamos ler novamente. No versículo 16, diz assim: Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Isso aqui é o próprio Deus falando. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te tenho gravado. Mãos, fala de habilidade e fala de cuidado. Querido, Deus está cuidando de você. Deus tem cuidado da sua vida, creia nisso, creia no cuidado do Senhor. Olha o que diz no versículo anterior, versículo 15, olha o que diz: Pode uma mulher se esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esqueça, eu todavia, diz o Senhor, não me esquecerei de ti. Ou seja, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu, o Senhor, isso é quem diz ao Senhor, nunca me esquecerei de ti. Ou seja, ainda que você se sinta sozinho, ainda que você se sinta abandonado, ainda que você se sinta só no meio de um monte de pessoas, já se sentiu assim? Talvez você está se sentindo assim numa solidão. Talvez você está cercado de várias pessoas que você ama, que te amam, mas mesmo cercado de várias pessoas você se sente só. Você sente uma solidão. Talvez nem você consiga explicar isso. Talvez você não consiga explicar, muito menos expressar, né? Talvez você está perto de várias pessoas, está perto da sua família, ou rodeado de várias pessoas. E talvez mesmo assim, estando rodeado de várias pessoas, você se sente só.
É triste isso. Eu sei o que é isso, né? Estar perto de um monte de gente e algumas vezes nos sentimos sozinhos. Ei, deixa eu falar com você, você não está só. Deus está com você. A Bíblia diz que Jesus, o Emanuel, quer dizer Deus conosco, Deus presente. Deus não é um Deus distante, Deus é um Deus presente. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, ou seja, nós somos a casa do Senhor, nós somos morada do Senhor. Deus não está do seu lado, Deus não está acima de você, Deus está em você, Ele está dentro de você, você não está tão sozinho como você pensa. Talvez você pode até se sentir sozinho, mas o fato de você sentir alguma coisa não quer dizer que o que você está sentindo é uma verdade, porque a fé, ela compete com os nossos sentidos. Muitas vezes a fé vai falar uma coisa e os nossos sentimentos vão falar outra. É por isso que a Bíblia diz que o coração do homem é mais enganoso do que tudo. Talvez os seus sentimentos estão tentando enganar você, mas deixa eu te falar uma coisa, não confie nos seus sentimentos, confie naquilo que a palavra de Deus diz. Ainda que você se sinta sozinho, você pode sentir uma porção de coisa, mas uma coisa você não pode negar, que é a palavra de Deus. A gente não precisa sentir Deus. Deus não se sente, Deus se sabe. Né? Porque às vezes a gente é muito assim, né? A gente é sentimental. Na verdade, Deus nos fez assim, né? Emotivos. Não tem nada de errado nisso. O problema é quando nós nos permitirmos ser guiados pelas nossas emoções. E aí você já sabe o problema que vai dar para quem se deixa ser guiado pelo coração e pelas emoções. A gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Muitas vezes a gente vai sentir coisas e a palavra vai dizer outra. E o que fazer? Ficar com o que a palavra diz. Não importa o que eu sinto, o que importa é o que ele diz ao meu respeito. Davi, no Salmo 23, ele falou o seguinte: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Eu sei que o Senhor está comigo. Olha o que Davi está falando: ainda que eu passe por situação difícil, eu não vou temer. Eu sei que o Senhor vai estar comigo. Ou seja, vamos passar por situações difíceis. Vamos passar por situações complicadas. Mas a certeza que Deus está conosco é a garantia de sairmos desses lugares escuros que nós entramos ou que talvez caímos. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Deus está sim no controle da sua vida. Olha só o que diz aqui em Salmos. Abre lá, por favor. Salmos no capítulo 3. Salmos no capítulo 3. No versículo 5, olha o que Davi declara: eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Davi que mostra a confiança e a certeza que ele tinha da proteção e do cuidado de Deus para com ele. Ele falou que ele deitou, ele falou que ele dormiu, que ele acordou, porque o Senhor o sustentou. Ah, querido, talvez você não tenha conseguido dormir por conta dessas contas que você tem que pagar, por conta da sua empresa, né, que está debaixo de uma ameaça. Talvez a sua loja está fechada, o seu comércio, não sei, você tem funcionário para pagar, talvez por conta da sua saúde ou da saúde de alguém que você ama. Em nome de Jesus, essa noite você vai dormir. Você vai dormir e vai acordar, porque Deus está cuidando de você. Eu declaro isso sobre a sua vida. Essa noite você vai dormir em paz, você vai dormir tão bem como você nunca dormiu antes. Talvez a sua cama é muito dura para dormir, mas o Espírito Santo ele vai te dar um sono que vai descansar a sua mente e o seu corpo. Em nome de Jesus, que você tenha esse descanso no Senhor. Não somente um descanso físico, mas um descanso no seu espírito e na sua mente, porque uma mente cansada acaba negociando princípios e valores. É por isso que muitas pessoas com a mente cansada acabam negociando alguns valores e alguns princípios. Você precisa de descanso para a sua alma, e nós só encontramos descanso no Senhor. Davi, ele encontrou esse lugar de descanso. Você precisa desse descanso? Busque ao Senhor, fale com o Senhor, peça essa paz ao Senhor. Essa paz existe, é uma paz que no mundo não se encontra. Essa paz não se encontra na prateleira de um supermercado, mas em Deus você encontra essa paz. Uma paz que só o Senhor pode te dar, para que você venha passar por essas lutas e essas batalhas confiante nele.
Davi encontrou essa paz no Senhor porque Davi tinha a certeza que Deus estava cuidando dele. Eu quero ler um outro texto aqui em Salmos 94, no versículo 14, olha o que diz. Salmos 94, versículo 14, que diz: pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Deus não desampara ninguém. Deus não desampara ninguém. Ninguém. Talvez você até pense assim, mas eu não sou merecedor. Mas fulano não é merecedor. Pastor, fulano errou demais. Querido Deus, Ele é misericordioso. Quem falou que nós somos merecedores de alguma coisa? Se Deus esperássemos que fôssemos merecedores de alguma coisa para nos abençoar, para fazer alguma coisa pela nossa vida, a gente estava perdido. Você sabe por que Deus cuida de você? Você sabe por que Deus abençoa você? Você sabe por que Deus guarda você e a sua casa? Não é porque você é bom. Não é porque você é bonzinho, porque você é uma pessoa boa. É porque Ele que é bom. Querido. É porque Ele é bom. É porque o amor dele por mim e por você é imensurável, é incondicional. Não tem tamanho, não tem como explicar. Eu não tenho palavras para expressar, para explicar o amor de Deus. É inexplicável. É inexplicável. É por isso que Deus continua cuidando de você. Então, quando vier esse pensamento, eu não mereço. Eu estou passando por isso porque, eu mereço isso aqui. Eu mereço passar por essa situação ruim. Eu nasci para sofrer. Para com isso, querido. Você pode até realmente merecer um monte de coisa ruim por saber das coisas erradas que você faz, assim como eu, Mas Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, ou seja, destruídos. É o amor de Deus, Deus ama você. Deus ama a sua casa, querido. Deus quer o melhor para você, Deus é bom. A gente quer mal, Deus não, Deus é maravilhoso. Deus não quer o mal de ninguém. Deus não quer o mal, então creia que Deus está cuidando de você, que Deus está cuidando da sua vida, que Deus está cuidando da sua casa. Olha o que diz em Mateus no capítulo 10, Mateus no capítulo 10, no versículo 29, diz assim: não se vendem 2 passarinhos por uma moeda, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Versículo 30. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Olha o que diz no versículo 31 agora, Mateus 10, 31. Não temais, ou seja, não tenha medo, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Até o fio do seu cabelo é contado, Deus sabe a quantidade. Nem você que é você sabe. Nem você que é você sabe a quantidade de fio de cabelo que tem na sua cabeça, Mas Deus sabe. Isso fala do cuidado do Senhor. Queridos, Deus conhece você. E Deus cuida de você. Não importa o caminho mais distante que você pegou dele, que mais você se distanciou dele, Deus continua o mesmo. O apóstolo Paulo chega a afirmar que mesmo o homem sendo infiel, quando ele se refere ao homem, ele fala do homem e da mulher, Ele fala do ser humano. Todavia, Deus continua sendo fiel. Esse Deus é maravilhoso. O que nós precisamos fazer é entregar a nossa vida a Ele, através do Filho dele, que é Jesus. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Qual é o caminho que me leva a Deus? O Filho dele, Jesus. Jesus é o caminho que me leva ao Pai. Deus tem cuidado de você. Eu quero orar pela sua vida e para a gente terminar, volta para lá para Isaías 49. Isaías 49, para a gente orar. Isaías 49, no versículo 16. Olha o que diz: eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente perante a minha face, diz o Senhor. Mãos falam de habilidade e de cuidado.
O Senhor tem o meu e o seu nome gravado na palma das mãos dele. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua casa. Deus não se esqueceu de você. Ainda que você se sinta só, você não está sozinho, você não está sozinha. Essa tempestade vai passar. Esse período de dificuldade vai passar. E você verá mais uma vez o cuidado e o favor do Senhor sobre a sua vida.